Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer com vocês esse bombom de morango fresco aí com brigadeiro de ninho e também com bicho de pé, tá? Coberto com chocolate meio amargo. No final eu vou fazer todas as contas, então fica comigo até o final, tá pessoal? Aí eu tenho uma caixinha de 395 gramas de leite condensado, uma colher de sopa de margarina, uma colher de sopa de farinha de trigo e 3 colheres de sopa cheia de leite em pó. No caso, eu tô usando leite ninho. Aí você pode utilizar o leite que você quiser. E aí eu vou mexer antes de ligar o fogo para dissolver todos esses ingredientes no leite condensado. Mexe bastante, tá, pessoal? Para vocês fazerem esse doce aí no fogo é importante ter esse fouet ou uma espátula de silicone para ela pegar todos os cantos da panela, porque senão ela acaba queimando, tá? Depois que tá tudo misturado, eu vou colocar uma caixinha de 200 gramas de creme de leite. Vou misturar também para ficar bem homogêneo, só depois eu ligar o fogo. Não esquece de deixar um like aí para mim, pessoal, se vocês estiverem gostando do vídeo, tá bom? Depois vocês me deixam nos comentários se vocês fizerem essa receita e se vocês gostarem, tá? Aí eu deixei o fogo de médio para baixo e fui mexendo sempre em todos os cantos da panela para não grudar. Não pode parar de mexer, tá, pessoal? E aí, depois eu vou mostrar para vocês qual que é o ponto dele, para que ele fique bom para enrolar. Eu sempre olho assim, eu tô mexendo, aí chega um certo momento que eu paro, que eu vejo que já tá bem firminho assim, né? Aí, olha, quando eu mexo, ele já vai soltando ali do fundo. Então, o que que eu faço? Eu paro de mexer um pouquinho e vejo que ele vai borbulhar. E depois ele vai ficar saindo o arzinho e vai ficar paradinho ali, ó. É esse o ponto do doce que eu deixo, tá? Ó, se vocês levantarem a panela, ele desgruda. Mas é sempre bom olhar se ele tá borbulhando muito ainda. Eu gosto de fazer assim porque dá mais certo. Não fica aquele doce muito mole de enrolar e também não vai ficar um doce duro, né? Ele vai ficar bem no ponto mesmo, vai ficar uma delícia. E aí, chegando nesse ponto, eu desligo a panela e continuo mexendo. Eu faço isso porque a panela continua quente. Se você não mexer, vai grudar um pouco do doce no fundo da panela e você acaba tendo desperdício, tá? Então, é bom você continuar mexendo até dar uma esfriada. Não precisa muito, mas mexe um pouco ainda. Eu sempre ensino essa receita aqui nos vídeos, né? E eu sempre falo a mesma coisa, mas para quem não viu ainda, é importante sempre falar, tá? Aí eu vou colocar num prato, num recipiente qualquer que você preferir, né? Para ele poder esfriar, tá bom? E eu vou mostrar para vocês aí, ó, que quando a gente continua mexendo, o doce, ele fica, o fundo, ó, tá vendo? Dá para deixar ele limpinho, eu ainda vou raspar mais essa panela. É que eu tava segurando de uma forma ruim, que a panela tava quente. Mas olha só, não ficou nada grudado no fundo, tá? Não tive desperdício nenhum. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um plástico filme ou aqueles sacos que a gente compra de colocar no congelador também. É só colocar um plástico em cima, tá? Bem colado no seu doce, para ele não formar película e ele esfriar. Você pode deixar em temperatura ambiente, mas no meu caso eu tava com pressa, eu coloquei um pouco no freezer, porque eu precisava terminar logo esses bombons. Aí eu coloquei 1 litro de água naquela vasilha, para poder desinfetar os morangos, e eu vou colocar água sanitária, tá? Essa água sanitária você sempre olha atrás, ela vai estar escrito que é para desinfetar alimentos. Tem umas que não dá para fazer isso, então no caso é bom você observar. E eu vou colocar 1 colher de sopa de água sanitária nesse 1 litro de água. Vou mexer para poder colocar os morangos aí, tá? Esses morangos eu consegui encontrar com o mesmo tamanho, quase todos eles, ó. Isso daí foi muito bom para mim, porque a gente vai fazer o bombom, às vezes fica um maior, outro menor por causa do morango, tá? Daí eu contei aí nessa caixinha, vieram 18 morangos. A maioria tudo do mesmo tamanho, então não tive desperdício, né? Porque às vezes vem os morangos menores que não dá para usar. Então, quando você for fazer a conta,
E quando você for comprar também, principalmente, vê se tem os morangos todos do mesmo tamanho, tá? Pra ficar padrão. E depois, na hora de fazer as contas, você faz as contas com o número de morangos que você conseguiu usar, tá? Deixa os pequenininhos para fazer algum outro tipo de receita. Então, nas minhas contas, eu vou usar como se uma caixinha tivesse 17 morangos, com o valor que eu paguei. Aí, depois de deixar 15 minutos naquela água, eu lavei bem os morangos, tirei todo o excesso, lavei umas 3, 4 vezes. E depois eu sequei, tá? Você pode secar com papel toalha ou um pano bem limpo. E é isso. Aí, depois que o doce já tava frio, ele tava... É bom deixar ele bem friozinho, o meu ainda tava um pouco morno, então tava meio difícil de enrolar. Mas eu consegui mesmo assim. Aí você vai pesar, né? É importante ter uma balança se você for fazer suas vendas, para deixar tudo do mesmo tamanho também, tá? Eu peso certinho ali, ó, 30 gramas e faço essas bolinhas com o brigadeiro para depois envolver no morango, tá? E aí me rendeu 17 bolinhas também. Deu certo com a caixinha de morango. E aí eu vou pegar essa parte do morango, essa folhinha dele, e vou tirar com cuidado, ó. Vai ficar esse cabinho ainda. Se você quiser, corta com uma faquinha assim no meio do cabinho, mas tem que tomar um cuidado para tirar, para não machucar o morango, tá? Senão ele vai soltar muita água no bombom e acaba estragando antes da hora. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou abrir essa massa de brigadeiro e vou envolver esse morango. Como o meu morango tava bem grande, ele tava mais difícil, tá? Ele vai ficar uma camada mais fina de doce, aparentemente, mas aí tem bastante doce, né? Tem 30 gramas. Mas, aparentemente, vai ficar uma camada fina, então tava mais difícil de enrolar. Mas ficou muito gostoso, ficou grande, então ficou bem chamativo esse bombom. Então, eu vou fazer esse daí só pra vocês verem, ó, vai enrolando com cuidado, tá? Pode passar uma margarina na mão pra ela não grudar. E aí, você vai fazer isso com todos os morangos. Vou fazer mais um só pra vocês verem como é. Ó, vai colocando com cuidado, assim, a massa, ela fica molinha, então é importante você fazer com bastante delicadeza, tá? Eu vou deixar ela no formato mais ou menos de morango mesmo. Que eu prefiro fazer assim, né? Porque pra enrolar fica mais difícil, ainda mais com morango grandão assim, ela não ia ficar uma bolinha. Então eu fiz como se fosse um morangão mesmo. Aí eu já enrolei todos, coloquei num plástico, né? Aí então eu vou colocar em uma forma pra eu levar um pouquinho pra geladeira, pra ele ficar um pouquinho mais gelado e eu conseguir banhar com mais facilidade. Porque o doce fica macio, então é bem difícil de banhar ele assim. Eu enrolei alguns com bicho de pé e sobrou esses moranguinhos que eu não consegui fazer porque eles estavam menores do que os outros, então eu vou deixar para tirar a foto dos bombons. Aí eu derreti o chocolate, né, meio amargo, esse daí é o fracionado meio amargo, depois eu vou mostrar para vocês o pacote, tá bom? E para fazer o bicho de pé, gente, é só vocês, no lugar do ninho, colocar 3 colheres de Nesquik, tá bom? É a mesma receita, só que você troca o ninho pelo Nesquik. Vou utilizar esse garfinho para banhar, chama garfo para banhar bombom mesmo, não tem nome certo. Você encontra em lojas que vendem produtos para confeitaria. E como eu não tinha o papel manteiga, eu tive que utilizar aí o papel alumínio, tá, gente? Não é muito legal usar o papel alumínio, mas foi de última hora e eu não tinha, eu tive que usar ele porque ele rasga. Às vezes o chocolate gruda, você vai tirar. Eu vou mostrar pra vocês que não deu muito certo. Então, é importante ter papel manteiga para fazer esse bombom. Ou um plástico também, que depois eu banhei no plástico e deu super certo. Aí, você vai banhando assim com bastante cuidado, tá? Como o doce que às vezes a gente coloca na geladeira, ele fica gelado. Quando a gente banha, ele já vai secar rápido, aí gruda no garfinho. Mas assim, ele vai ficar um bombom rústico, mais bonito, tá bom? Não vai ficar tão perfeito, o meu pelo menos, né? Se vocês conseguirem vai ser bom, mas o meu ficou bem rústico assim, mas fica bem bonito, bem chamativo. Então é só ir fazendo assim, tá, pessoal? Nesse caso eu banhei aí o de morango, eu não vou mostrar eu banhando o outro, mas eu banhei esse e o outro do mesmo jeito.
E aí eu vou mostrar pra vocês que às vezes, ó, fica saindo esse creminho, fica saindo por uns buraquinhos que fica no chocolate. Eu não sei por que acontece isso, mas tudo bem. Eu só passo assim o dedo, eu tiro, né, esse excesso e fica desse jeito mesmo. Aí o bombom grudou, ó, eu quis mostrar pra vocês que grudou no alumínio, eu tirei. Vocês têm que, se banhar no alumínio, tem que ter muito cuidado, sempre olhar pra não ver se não ficou nenhum pedacinho. E aí depois eu resolvi banhar aí nesse plástico, que pra mim foi bem melhor. No plástico não grudou e ficou bom também. Esse bombom racha às vezes também, porque a gente deixa na geladeira e quando a gente banha, acaba rachando um pouco o chocolate. Mas eu deixo sempre assim, pessoal. Esse bombom é gostoso, é uma delícia e vai chamar atenção de qualquer jeito, tá? Ó, esse chocolate branco é o fracionado também que eu tô usando. Eu vou utilizar ele para fazer umas listras no bombom. E o que eu usei para banhar foi o top meio amargo, tá? Quem quiser usar o blend ou ao leite, pode usar também, tá bom? Aí eu vou derreter esse chocolate branco de 30 em 30 segundos. Eu sempre derreto assim, tá? Os chocolates no micro-ondas ou em banho-maria também, mas como é pouquinho eu vou colocar no micro-ondas. E aí eu vou colocar num saquinho celofane, ó, pra poder fazer as listrinhas no bombom. É bem pouquinho chocolate, tá, gente? Então na hora de fazer as contas eu até juntei ali o valor junto com as embalagens, como vocês vão ver mais pra frente. Porque é bem pouco mesmo que a gente utiliza, é só pra fazer um charminho no bombom. E aí eu vou colocar esse branco no bombom que tá com o doce de ninho. E no outro eu vou fazer um riscado rosinha, tá? Eu vou tingir o meu chocolate branco. Então eu dividi no meio, metade de branco eu coloquei num pacotinho. E depois eu tingi o outro de rosa e coloquei no outro pacotinho. Eu fiz um rosa bem clarinho, utilizei esse corante, né, rosa, ele é próprio para chocolate, tá? É importante você ver isso também. E aí eu só tingi e vou colocar nos outros que estão com bicho de pé. Se por um acaso esse chocolate endurecer um pouquinho, ó, o meu já tá tampando o buraquinho já, porque ele já, aqui tá um tempo frio, né, então ele endurece rápido. Pode colocar uns segundinhos assim no micro-ondas com plástico mesmo, um pouco, tá, gente? Pra não queimar, não derreter tudo aí. Bom, aí eu tô utilizando essa fita de cetim, tá? De 10 milímetros, tava escrito lá no pacote. E esse pacotinho de celofane de 10 por 14, tá? Eu coloquei o bombom nele. Esse daí não tem o coraçãozinho, ele é um plástico transparente, mas é a mesma medida, ó. E eu utilizei esse e o saquinho de coração, tá? Eu só fiz um lacinho simples mesmo, só pra fazer um charme. E agora eu vou fazer as contas aí pra vocês, tá? Ali eu coloquei 15 morangos, mas foram 17. Por caixinha eu paguei R$6. O leite condensado, a média, R$6 também. Creme de leite, R$3,50. 3 colheres de ninho deu 15 gramas cada colher, então deu R$2. A margarina, 1 colher de sopa, deu 30 gramas, são 20 centavos. O chocolate meio amargo, o total de 225 gramas, tá? Foi aproximadamente 15 gramas para cada bombom e deu R$4,50 o total dos 17 bombons. E a embalagem, o chocolate branco, eu coloquei R$1,50, porque é bem pouco também a embalagem. Aí o total deu R$23,70, eu vou calcular 7% para utensílios e manutenção de alguma coisa, que é os cálculos que a gente sempre faz. 20% para gastos incalculáveis, como gás e detergente. 40% para mão de obra e 100% de lucro, tá? Aí o total de todo esse valor vai ser R$63,27. E eu dividi por 17 bombons, que foi a quantidade que deu. Então, eu tenho que vender cada bombom a R$3,70, tá? Eu resolvi fazer um por R$4 ou 3 por 10, tá bom? Porque geralmente o pessoal gosta de comprar os 3 por 10, que é a minha promoção que eu faço, tá? Para quem tiver dúvidas sobre os cálculos, eu tenho vídeo aqui no meu canal, é só vocês darem uma olhada que eu tenho 2 vídeos calculando o valor e depois colocando o preço, então é só vocês verem lá.
Eu vou deixar depois aqui na descrição do vídeo o link para vocês verem também, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa um like para mim e compartilhe esse vídeo com seus familiares e amigos. Muito obrigada, pessoal!